tudo bem? Eu sou o professor Euler e sabe aquele tipo de aluno que quando não sabe direito o que responder na prova ele tenta enganar o professor, famoso encher linguiça? Eu vou dar um exemplo típico para vocês. Imagine como se isso aqui fosse uma prova e a pergunta seria a seguinte: como a prefeitura pretende retomar a economia de Curitiba no pós-pandemia? Aí a prefeitura respondeu da seguinte forma: número 1. Criação do Fundo de Aval Garantidor, que concede garantia aos empréstimos contraídos por empresários. E a prefeitura coloca aqui que o impacto é de 10 milhões. Mentira! Tá aqui, ó. Vamos riscar esses 10 milhões. Mentira! Porque a prefeitura não vai ter que desembolsar esses 10 milhões. Isso aqui é um aval. A prefeitura tem que ter esse valor para garantir. Vamos supor que, num caso extremo, a gente tem uma inadimplência de até 20%, por exemplo. Então, desses 10 milhões, a prefeitura desembolsaria 20% disso. 2 milhões. E, obviamente, ela ainda teria o direito de fazer a cobrança desse valor daquele que foi o tomador de empréstimo. Então, mas vamos ser generosos aqui com a resposta e vamos falar que o impacto aqui seria de 2 milhões. Depois, ampliação de 242 está errado, aqui é 287 o número previsto na lei federal. Ampliação de 242 para 545 no número de atividades incluídas na lei de liberdade econômica. Uma ampliação de 125%. Então, como na verdade é de 287 para 545, a ampliação é de 90%. É aquele aluno que tenta valorizar a resposta inventando dados, aumentando as coisas, né? Número 3. Isso aqui é tão absurda que eu vou deixar para comentar depois com a 7 e junto com a 8. Vamos para o próximo. 4. Programa de orientação à prática de esportes e atividades livres. A prefeitura fala que vai disponibilizar 5 milhões para contratar pessoas que orientem a prática esportiva nos parques e praças. É uma medida interessante. Agora, é lógico, isso não pode ser só durante a pandemia. Esse é o tipo de programa que tem que ser um programa de governo, né, sendo mantido permanentemente. Depois, programa de apoio financeiro a artistas. A prefeitura vai desembolsar 3 milhões. Importante, sim, atender aí aos anseios da classe dos artistas, né, a questão da cultura. Mas eu dou um exemplo. Eu, como vereador, se pegar as minhas emendas do ano passado, só com as minhas emendas eu destinei mais de 400 mil reais ao ramo da cultura. Não é possível que a prefeitura só consiga destinar 3 milhões. Programa de rede de alimentação, impacto 7 milhões. Então a prefeitura disse que vai comprar alimentação para as pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade. Ótimo programa, mas eu acho que o investimento também tinha que ser muito maior, para ajudar não só as pessoas em estado de vulnerabilidade, mas ajudar muitos restaurantes que estão aí por toda a cidade com a sua capacidade produtiva ociosa e que poderiam agora estar fornecendo essas alimentações. Então, não um outro restaurante, muitos restaurantes precisariam dessa ajuda. Depois, capacitação para pequenos empreendedores pelo Sebrae-Tec, impacto de 1 milhão. Capacitar sempre é importante, mas isso tem que ser um programa permanente também, e não só no momento de excepcionalidade. E nesse momento, sinceramente, o que os empreendedores querem, muito mais do que capacitação, é um auxílio financeiro. Depois, retomada do Nota Curitibana, impacto de 2,6 milhões. Só não existe esse impacto. Afinal, esse é um programa que a prefeitura já tinha Nota Curitibana e foi paralisado durante a pandemia. Então a retomada dele não causa impacto, só volta à normalidade. Depois, pagamento de licença prêmio, impacto de 10 milhões. Não tem nada a ver isso aqui. Se fosse uma prova, eu riscaria aqui por fugir do tema. A tal da licença prêmio não tem nenhuma relação com a pandemia, então não deveria estar colocado aqui como um dos itens. E aí sobram os itens absurdos, 3, 7, 8. Prorrogação do IPTU e do SS fixo, impacto 157 milhões, mas imagina só que vai ter esse impacto. A prefeitura não está concedendo isenção, a prefeitura, na verdade, ela está só fazendo uma prorrogação, ela está levando para dezembro o pagamento de impostos, ou seja, ela não resolve o problema do contribuinte, ela apenas adia esse problema para o final do ano. E certamente o impacto possível aqui seria no máximo dos juros correspondente ao valor da aplicação desse dinheiro, o que daria, no máximo, estourando 3 milhões. Depois, suspensão de parcelas dos mutuários da Coab, também. Esse impacto não existe, porque a prefeitura não está isentando de pagar a prestação da Coab. A prefeitura está simplesmente postergando o pagamento desse valor. Então o impacto aqui é baixíssimo, na verdade. E depois, subvenção a concessionárias
E lojistas da Urbs. Também aqui, ó, a prefeitura ela não está dando 14 milhões para ninguém. Ela está deixando de cobrar metade do aluguel desses lojistas, o que é justíssimo. Afinal, os lojistas tiveram que ficar com as suas lojas paradas, né? Então, cabe à prefeitura não cobrar o aluguel deles. Ou seja, se a gente somar realmente o que a prefeitura está investindo, nós temos aqui, ó, 2 milhões, com mais 3 milhões, 5 milhões, com mais 5, 10, com mais 3, 13, com mais 7, 20, com mais 1, 21. Então, o impacto real que a prefeitura vai ter nesse programa de chamada retomada é de 21 milhões. Só que a prefeitura anuncia um impacto de 227 milhões. Ou seja, a realidade é que a prefeitura está colocando na economia menos que 10% do valor que ela anuncia. Então, a prefeitura merece como nota nesse programa de recuperação, de retomada da economia, menos que 10% da nota total. Se essa prova valesse 10, a prefeitura tiraria no máximo 1, com esse programa ridículo, né, chamado de Programa de Retomada da Economia, e que, infelizmente, é muito triste dizer, mas não retoma nada.